Se você está caminhando no Evangelho há algum tempo, provavelmente já ouviu alguém citar pelo menos uma vez sobre calvinismo e arminianismo. Mas será que você tem uma visão clara sobre essas duas linhas de pensamento? Nesse vídeo, nosso intuito é oferecer a você uma visão clara desses dois conceitos. Você vai entender um pouco sobre o cenário histórico que marca a origem dessas duas correntes e como Romanos 9 é central nessa disputa. Além disso, vai descobrir os pontos principais em que os dois grupos divergem. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. O que são calvinismo e arminianismo? De forma resumida, podemos dizer que o calvinismo e arminianismo são duas doutrinas da salvação, ou seja, são linhas de pensamento que ajudam os cristãos a entender o processo de como o homem é salvo por Cristo. Elas levam esses nomes em referência aos teólogos que defendiam as ideias. Enquanto o calvinismo se baseia nos ensinos de João Calvino, o arminianismo tem como base os pensamentos de Jacobus Arminius. As duas correntes são conhecidas por terem 5 pontos de crença cada uma, e Romanos 9 é um capítulo central para ambos. O que as duas correntes diferem? Agora que você conhece um pouco do panorama histórico do calvinismo e arminianismo, que tal aprender um pouco mais sobre as grandes diferenças entre as duas correntes teológicas? Como nós falamos, os 5 pontos estão relacionados à salvação e também à liberdade do homem de ir ou não ir a Cristo. Vamos entender um pouquinho mais observando algumas explicações. Primeiro ponto, livre-arbítrio versus depravação total. O primeiro ponto de distinção é referente à vontade do homem para escolher ou não a Deus. Segundo os ensinos de Armínio, cada pessoa tem livre-arbítrio para escolher a Deus ou não. Sendo assim, para ser salvo, é o homem que deve se movimentar em direção a Cristo. Já o calvinismo prega a depravação total, ou seja, é uma teoria que afirma que o homem é caído e escravo do pecado. Dessa forma, o ser humano é incapaz de buscar a Deus por vontade própria, e ele precisa que Deus haja em sua vida para que então ele creia em Cristo. Eleição condicional versus incondicional. Em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 7, Paulo escreve: como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, para a qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A eleição ela é uma questão que está na Bíblia, mas recebe diferentes interpretações segundo o calvinismo e o arminianismo. Para o arminianismo, Deus elegeu para a salvação aqueles que ele sabia que aceitariam a salvação. Sendo assim, trata-se de uma eleição condicionada à ação do homem, que somente precisa ter fé para ser salvo, ou seja, é uma eleição baseada na presciência de Deus. Já a doutrina calvinista, Deus escolhe entre os pecadores aqueles a quem ele quer regenerar e salvar, para que a glória dele seja manifestada. Dessa forma, a eleição não está condicionada à vontade do homem, mas à vontade única de Deus. E essa vontade ela está totalmente atrelada à sua soberania. O terceiro ponto é a expiação. A expiação limitada versus a ilimitada. O termo expiação está relacionado à redenção que Cristo proporcionou na cruz. Para os arminianos, a expiação foi ilimitada, ou seja, serviu para salvar a todos e em todos os tempos. Segundo o calvinismo, trata-se de uma expiação limitada, ou definida, como dizem, voltada para as pessoas que Deus já havia elegido segundo a sua própria vontade, ou seja, Jesus morreu somente para aqueles a quem ele deveria salvar, e não por toda a humanidade. Quarto ponto, graça resistível versus irresistível. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Sendo assim, a salvação é pela graça, e é uma doutrina bíblica. No entanto, será que o homem pode recusar a graça de Deus em sua vida? Calvinismo e arminianismo também diferem nesse ponto. Para os arminianos, o ser humano pode resistir à ação do Espírito Santo em sua vida, ou seja, escolher ou não ser atraído por ela para a salvação em Cristo. Sendo assim, para ser salvo, primeiro o homem precisa escolher ir em direção a Cristo e depois recebê-lo. Entretanto, se o homem é caído em pecado, como
prega a depravação total, como ele pode ir voluntariamente em direção a Deus? Para os calvinistas, primeiro Deus age nos eleitos, mudando a sua orientação pecaminosa. Apenas assim o homem consegue ter fé e ser atraído de forma irresistível pela graça de Deus. Quinto ponto, queda da graça versus graça preservadora. Outros dos pontos em que o calvinismo e o arminianismo têm visões diferentes é em relação à possibilidade da perda de salvação. Para o arminianismo, o homem pode deixar de ser salvo caso ele peque e não se arrependa e persista nas suas más obras. Já o calvinismo entende que todo o processo de salvação é uma ação divina e uma pessoa não pode fazer nada para ser salva ou deixar de ser salva. A doutrina usa o termo perseverança dos santos, que mostra que aqueles a quem Deus escolheu vão perseverar na obra que Ele mesmo começou. Eles não estão isentos de pecar, mas vão se arrepender pelo amor que eles têm a Cristo. Como você viu, calvinismo e arminianismo são doutrinas cristãs. No entanto, eles discordam nesses pontos que nós apresentamos. Agora, para você escolher uma linha de pensamento, eu sugiro que você faça a sua própria leitura da Bíblia e peça o Espírito Santo para te dar um entendimento sobre esse assunto. Agora, uma coisa precisa ficar muito clara. Jesus não morreu por calvinistas ou por arminianos. Ele morreu por nós, por mim e por você, para nos resgatar do inferno e nos dar uma vida nova. E nessa vida Ele nos deu uma ordem. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você se identifica com o arminianismo, pregue a todos que você puder. Pregue, porque todos podem ser salvos. Se você se identifica com o calvinismo, pregue a todos, porque você não sabe quem são os eleitos. De todas as formas, fomos chamados para anunciar as boas novas. Que eu e você sejamos instrumento de salvação na vida de muitos e que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas.